A chave do sucesso está na sua mente. O poder do pensamento. Henry Thomas Amblin. Você é o arquiteto de sua própria vida. Você pode fazer isso ou destruí-la. Você está construindo com o poder de seus pensamentos, mas está construindo bem? O poder do pensamento, como Emerson diz, é um poder espiritual, é o maior poder que o homem tem à sua disposição. O mundo hoje está em seu estado atual simplesmente como resultado do pensamento coletivo de toda a humanidade. Cada nação está em seu estado atual de paz e prosperidade ou de pobreza, assassinato e anarquia simplesmente como resultado de seu pensar como uma nação, e cada indivíduo é o que ele é, e sua vida é o que é, e suas circunstâncias são o que são simplesmente como resultado de seus pensamentos. O que um homem pensa, isso é o que ele se torna. O que um homem pensa é a mola mestra de todas as suas ações. O que um homem pensa atrai para ele suas circunstâncias e seu ambiente. O que um homem pensa determina que tipo de amigos e companheiros irão reunir ao seu redor. O que um homem pensa decide se ele será feliz ou infeliz, bem-sucedido ou mal-sucedido, saudável ou não saudável, próspero ou pobre, odiado ou amado. O que um homem pensa constrói ou afunda seu caráter. O que um homem pensa pode derrotar o destino ou fortalecê-lo. Pode alinhá-lo com seu glorioso destino ou torná-lo um pária e um andarilho em lugares desertos. Na verdade, o poder do pensamento não tem limites, porque é um poder espiritual de intensa potência. É o poder que distingue o homem do bruto. É o poder pelo qual ele pode ascender a Deus. É o poder que pode fazer triunfar o fracassado na batalha da vida. É o poder que pode tornar possível a realização mais elevada. É o poder pelo qual as dificuldades podem ser superadas, superar as desvantagens do nascimento e da nave solar e embelezar a vida e inspirá-la e revigorá-la com os poderes que Deus deu. Pelo pensamento, o homem abençoa ou amaldiçoa a si mesmo. Traz para sua vida sucesso ou fracasso, saúde ou doença, felicidade ou infelicidade, pobreza ou prosperidade. Está tudo em sua mente no caráter de seu pensamento. O que quer que haja em sua vida ou mente de desarmonia, falta, doença ou infelicidade, é o resultado de nosso pensamento desarmônico. Vivemos num universo ordenado, mas não reagimos harmoniosamente ao nosso ambiente. Não estamos em correspondência com a lei e a ordem ocultas que nos rodeiam. Não é necessário que o universo altere, o que é necessário é que nos mudemos dentro de nós mesmos. É a causa da desordem em nosso próprio mundo individual, pois cada um vive em um pequeno mundo de sua própria criação, de modo que a desordem e os problemas que nos afligem ou a carência que restringe nossa vida nunca poderão ser superados, exceto por uma mudança de mentalidade ou hábito de pensamento e atitude mental. Nas páginas seguintes, é feita uma tentativa de mostrar como o leitor pode, mudando seus pensamentos e atitude mental, reverter a alavanca e entrar em harmonia com a ideia divina. Ao fazê-lo, sua vida florescerá como uma rosa, ele será conduzido em paz, as montanhas e as colinas se alegrarão com sua passagem, e todas as árvores do campo baterão palmas. Capítulo 1. O pensamento, causa da ação. Existe a mente consciente e existe a mente subconsciente. A mente consciente coleta conhecimento e experiências através do sente, aprende com os livros, conversa e experimenta, raciocina e tira conclusões. Finalmente, seus pensamentos passam para a mente subconsciente. O subconsciente é a mente da ação e é responsável por tudo o que fazemos. É a sede da memória e do instinto. É um reservatório de tremendo poder e de inteligência extraordinária. Realiza todos os complicados processos dentro do corpo que tornam a vida possível. Os homens mais sábios e mais auxiliadores não conseguem compreender seus maravilhosos poderes, mas, apesar disso, sabemos o suficiente sobre seu funcionamento para podermos controlá-lo. E controlando-se, controlamos nossas ações. E controlando nossas ações, moldamos nossa vida e superamos o que é chamado de destino. A mente subconsciente, embora tão maravilhosamente inteligente e possuidora de poderes extraordinários, age inteiramente por sugestão, ou seja, segue cega e fielmente os pensamentos que são enviados para ela. Portanto, de nossos pensamentos depende o tipo de ações que serão produzidas. Se pensamentos ruins forem enviados para a mente subconsciente, o resultado natural será uma ação ruim e destrutiva.
Se alguém tiver pensamentos de fraqueza e fracasso, então, inevitavelmente, ações fracas serão produzidas, levando ao fracasso. Por outro lado, se você tiver bons pensamentos, produzirá boas ações construtivas, e se tiver pensamentos fortes e cheios de sucesso, produzirá ações positivas robustas que levarão ao sucesso e à realização. É impossível ter maus pensamentos e realizar boas ações. Muitos tentaram. Eles disseram que seriam aparentemente respeitáveis e inocentes na vida, embora secretamente pensassem em mal, enganariam até mesmo seus melhores amigos. Externamente, seriam tudo o que deveriam ser, mas em seus pensamentos seriam maus. Sua seria uma vida dupla, para os de fora, seriam uma coisa, e em seu mundo de pensamentos, algo diferente. Assim, podiam desfrutar o mal em seus pensamentos e escapar de suas tristezas. Tal pessoa não conta com o poder e a fidelidade da mente subconsciente. Cada pensamento ruim que ela nutre e se vangloria atua como uma sugestão poderosa para esse paciente gigante, até que finalmente ele não aguenta mais e irrompe na vida na forma de um curso de ação maligna que é uma réplica exata dos pensamentos que foram alimentados. Isso explica por que tantas vezes as pessoas que sempre foram exemplares em sua conduta de repente erram e afundam na ruína. Estão simplesmente colhendo a colheita de seus pensamentos. Embora isso seja verdade no caso da maioria daqueles que se entregam a pensamentos malignos secretos, há aqueles que, por falta de coragem ou oportunidade, não explodem ou não conseguem explodir em ações malignas com seus pensamentos malignos. Eles despertam certas emoções que não podem ser satisfeitas e que, portanto, devem ser reprimidas. O efeito da repressão é uma doença crônica que nenhuma habilidade médica pode curar, ou uma doença orgânica que está além da capacidade do homem de curar. O leitor não deve imaginar, entretanto, que todos os que sofrem neste têm sido culpados de maus pensamentos, mas a prática é certamente uma das maneiras pelas quais algumas pessoas podem e literalmente se destroem. Este exemplo é dado apenas como uma ilustração do efeito do mau pensamento, e a maioria das pessoas viu evidências disso entre seus amigos e parentes. A maioria dos meus leitores estará, sem dúvida, acima desse tipo de pensamento, mas a mesma lei atua com todo tipo de pensamento enviado à mente subconsciente. Existem dois tipos de pensamento, nomeadamente construtivo e destrutivo, às vezes chamado de positivo e negativo. Depende sobre o tipo de pensamento que persistimos persistentemente e passamos para a mente subconsciente quais serão nossas ações na vida. Se permitirmos que nossa mente permaneça em pensamentos negativos destrutivos, e isso, infelizmente, é frequentemente o caso, pois não requer nenhum esforço destrutivo, e a ação negativa será o resultado inevitável. Por outro lado, se tivermos pensamentos positivos ou construtivos, e para esse esforço for necessário, assim como é necessário esforço para subir uma colina, então a ação construtiva ocorre como resultado natural. Portanto, um homem que se entrega ao ódio e medita sobre suas queixas será induzido a pensar em assassinato, e se ele se afundar em pensamentos de assassinato, chegará um momento em que ele poderá tentar a vida. Por outro lado, se o homem da SA mantiver sua mente longe de suas queixas e pensar em perdão, ou melhor ainda, se ele amar ou mantiver em pensamentos de boa vontade aquele que o ofendeu, então sua vida será feliz e pacífica e, no seu sentido mais elevado, será bem-sucedida. Por outro lado, um homem que se entrega a pensamentos fracos e medrosos, que teme que seu negócio acabe, fracassará. Quem teme que sua sorte seja merecida, aquele que teme que surja uma competição com a qual ele não será capaz de enfrentar, provavelmente fracassará, porque todas as suas ações serão fracas e hesitantes e, por outro lado, não terá a força e a determinação necessárias para alcançar o sucesso. Se ele banir todo pensamento negativo fraco, todo pensamento de possível fracasso e constantemente reforçar sua mente com afirmações de sucesso, em outras palavras, enviar fortes sugestões de sucesso para sua mente subconsciente, então esse homem terá sucesso na vida, porque suas ações serão fortes e decisivas. Quando ele enfrenta grandes dificuldades, descobrirá que sua mente subconsciente lhe fornecerá uma energia maravilhosa para permanecer forte, grande coragem e determinação. Isso acontece simplesmente porque foi treinado pelo pensamento correto para enfrentar esses desafios. A mente, quando nutrida com pensamentos positivos e fortalecedores, torna-se uma fonte inesgotável de apoio e coragem em tempos difíceis. Seria possível encher um livro com ilustrações do funcionamento desta lei,
mas numa pequena obra deste tipo, estes dois deveriam bastar. A lei é imutável. Não pode ser enganada ou contornada. Seja o que for que pensemos, é mais cedo ou mais tarde convertido em ação. E como nossa vida depende de nossas ações, veremos que é possível governar nossa vida pelo controle do pensamento. Pois controlando nossos pensamentos, governamos nossas ações. Governando nossas ações, moldamos nossa vida e nossas circunstâncias. Moldamos, assim, nosso destino. A vida não é uma questão de acaso ou sorte. Não é algo além do nosso controle. É em grande parte o resultado ou efeito de nossos pensamentos. Portanto, controlando nossos pensamentos, e isso, graças a Deus, pode ser feito, podemos governar e dirigir nossas vidas, em uma extensão quase inacreditável. Como seres pensantes conscientes, criados de acordo com a Bíblia à semelhança e imagem de Deus, que é um microcosmo do macrocosmo, possuímos um dos maiores poderes do universo, e esse poder é pensado. Da maneira como usamos, um poder maravilhoso determinará o curso de nossa vida. O maquinista sente seu motor para trás ou para frente, embora seja o mesmo poder que é usado em cada caso. Da mesma forma que o homem pensante pode construir ou destruir a si mesmo através do bom ou mau uso do poder potente de pensamento, depende de como ele usa esse poder, seja para o bem ou para o mal. Se sua vida é bem-sucedida, saudável, feliz ou harmoniosa, ou se lhe falta uma realização definida, verdadeiro sucesso e felicidade, qualquer que seja um homem que também colherá. Capítulo 2. Vítimas da ignorância. Não acredito que haja muitos que deliberadamente tenham pensamentos negativos. A maioria das pessoas tem boas intenções e quer fazer o bem e ser bom. Mas, no entanto, a maioria de nós pensa mais ou menos mal, e isso se deve à ignorância. Uma vez que geralmente não é conhecido que os pensamentos negativos são altamente destrutivos, nós nos entregamos a eles ignorantemente, pensando que eles não fazem mal. Na realidade, pensamentos de impureza, raiva, vingança, ódio, ressentimento, inveja, pensamentos de mágoa, pensamentos de tristeza, perda e aflição, pensamentos de medo, fracasso, fraqueza, dificuldades, doença, decadência, mortalidade e morte são altamente destrutivos. São destrutivos para a saúde, para a felicidade, para as circunstâncias e para a vida em todos os seus aspectos. Destroem o sistema nervoso, paralisam o esforço, minam a vontade e levam a decisões erradas. Será admitido que esta é uma questão de suma importância e, no entanto, nem as crianças nem o geral o público é instruído nestes assuntos vitais. Por causa desta ignorância quase universal, a maioria de nós continua a se entregar ao pensamento negativo em grande detrimento. Quantos de nós, por exemplo, percebemos que é o pensamento que mata e não a falta de comida? Na maioria dos casos de morte por suposta fome, entretanto, uma pessoa que jejua voluntariamente para se curar de alguma doença orgânica pode fazê-lo. Se o jejum for feito sabiamente por 40 dias ou até mais, não apenas sem causar danos, mas com resultados muito benéficos. Porque, em uma situação, um jejum forçado de alguns dias pode levar à morte, embora um jejum voluntário por cerca de 6 semanas seja benéfico, a resposta é, claro, que é o estado de espírito e o caráter dos pensamentos que mata e não a falta de comida novamente após alguns dias de fome que uma pessoa está geralmente em um estado de grande fraqueza e frustração. Porém, quem faz um jejum voluntário geralmente continua seu trabalho e é somente nos estágios posteriores que ele trabalha menos do que o normal. Um reverendo cavalheiro recentemente empreendeu um jejum de 40 ou 50 dias, um fato que foi detalhado em nossos diários. O surpreendente é que durante esse tempo ele não apenas continuou com seus deveres habituais, mas também encontrou esforço mental de concentração para escrever um livro sobre um assunto exigente. Este contraste contrasta fortemente com o estado de um homem faminto que depois de apenas alguns dias é reduzido a um estado de colapso e exaustão seguido rapidamente pela morte. Aqui podemos apreciar a imensa influência exercida pela mente e pelo pensamento na resistência e sobrevivência. Nossa capacidade mental e emocional tem um poder excepcional sobre nossa existência e demonstra como o direito à abordagem pode levar a resultados surpreendentes mesmo nas circunstâncias mais extremas no caso.
Do homem faminto ele pensa que está morrendo porque não tem comida e consequentemente morre muito em breve. O homem que jejua pensa que ao jejuar está melhorando sua saúde e sua saúde melhora correspondentemente, até o ponto de superar a incurável doença chamada orgânica. Ultimamente, têm sido publicados nos jornais muitos casos de pessoas importantes que se submeteram voluntariamente a um jejum prolongado e, ao fazê-lo, recuperaram a saúde, mas isso não é novidade, pois pelo que sei, este método de cura era bastante conhecido em certos círculos há um quarto de século ou mais, embora o seu aspecto mental não pareça ter sido apreciado no seu verdadeiro valor. Não há razão para que um homem faminto, se estivesse bem alimentado inicialmente, não poderia viver tanto quanto um homem em jejum e viveria se pudesse controlar seus pensamentos e pensar da mesma maneira que um homem em jejum pensa. Mas em primeiro lugar ele teria que estar convencido de que o jejum é benéfico para a saúde e isso não seria fácil porque a ignorância e o preconceito são difíceis de morrer. Além disso, como o homem é propenso a olhar para o futuro com ansiedade, ele provavelmente seria consumido pela preocupação, pois temeria não ser capaz de obter comida após o jejum obrigatório ter passado o estágio benéfico ou limite, mas o fato é que não é a ausência de comida que mata um homem faminto, mas seu estado de espírito. São seus pensamentos de medo que o matam. Assim como são os pensamentos e a expectativa de cura que mantém o jejum homem vivo preservando a sua força e capacidade para o trabalho. Não se deve inferir destas poucas observações que sou a favor do jejum promíscuo, pois um jejum mal pensado pode causar muitos danos. Em alguns casos o jejum é benéfico, embora deva ser feito sob supervisão experiente. Há também muita ignorância sobre outro ponto que é a possibilidade de controlar o pensamento. Geralmente não se sabe que nossos pensamentos podem ser controlados e regulados da mesma forma que um policial de Londres controla e regula o trânsito. Ele levanta a mão e instantaneamente o trânsito atrás dele para, permitindo que veículos em linha cruzada passem. Pensamentos indesejáveis e destrutivos podem ser parados enquanto outros pensamentos de natureza desejável e construtiva podem ser encorajados. As pessoas dizem que você não pode evitar ter esses pensamentos. Você pode. Eles tomam como certo que não se pode controlar os próprios pensamentos. Eles não percebem que é possível mudar deliberadamente de assunto no que diz respeito aos pensamentos de alguém, da mesma forma que alguém muda o assunto da conversa. Todos nós mudamos o assunto da conversa se acharmos desagradável, mas quantos de nós mudamos o assunto sujeito de nossos pensamentos da mesma maneira deliberada, exercendo nossa vontade? No entanto, isso pode ser feito quase tão facilmente se apenas o fizermos, em vez de pensar e dizer que isso não pode ser feito. Não só é possível mudar o assunto de nossos pensamentos, mas também é possível abster-se de pensar que ambas são conquistas do mais alto valor possível e só podem ser adquiridas através da prática e do treinamento, mas mesmo o mais fraco de nós pode adquiri-las se formos silenciosamente persistentes. Não precisamos ser inteligentes, nem ter grandes dons, nem ser fora do comum e, de fato, podemos estar muito abaixo da média em dons mentais, força de vontade e dotes intelectuais. No entanto, se formos silenciosamente persistentes ao longo do tempo, podemos aprender a superar nossos pensamentos e quando nos tornamos mestres de nossos pensamentos, nos tornamos mestres de nós mesmos e quando nos tornamos donos de nós mesmos nos tornamos donos da própria vida não por nos opormos à disciplina de suas experiências, mas por lidarmos com elas da melhor maneira possível mantendo uma mente calma e firme, um espírito calmo e inabalável. Capítulo 3. Vítimas da sugestão. Somos todos vítimas em maior ou menor grau de sugestão. Pessoas obstinadas e sem escrúpulos influenciam deliberadamente os outros por meio de sugestões, a fim de tirar vantagem delas. Um advogado em um tribunal diz a uma testemunha que eu sugiro a você e então segue uma sugestão que pode ser falso e injusto, mas que pode sobrecarregar ou confundir uma testemunha a ponto de destruir o valor de seu testemunho. Assim é que uma mente forte domina uma mais fraca pela força de vontade e sugestão. O hipnotizador sugere à sua vítima que um pedaço de frio ou metal aplicado em suas costas nuas é um ferro em brasa e imediatamente a carne queima e forma bolhas. Como aconteceria se o metal estivesse realmente em brasa? Ou ele pode sugerir à sua vítima que um copo de querosene é um copo de limonada e ele ou a vítima beberá, evidentemente, gostando e pensando que é limonada e, desta e de muitas outras maneiras. O hipnotizador demonstra o quão poderosa é a sugestão em um dos livros do Dr. Scofield. Possivelmente neste mesmo, a história é contada de dois médicos conhecidos que,
Como uma demonstração da influência da sugestão, chamou um homem a um restaurante e então disse-lhe que ele estava gravemente doente e que deveria descansar na cama. O homem, conhecendo sua reputação e posição elevada, pois os médicos acreditavam que eles foram para casa, foram para a cama e morreram. É justo e caridoso supor que nenhum dos médicos esperava mais do que uma doença leve como resultado do que pareceria uma ação tola e irrepreensível. Todos os dias somos informados no jornal para tomar as pílulas de fulano. Podemos ignorar a sugestão por anos, mas mais cedo ou mais tarde, podemos acabar tomando os comprimidos ou aconselhando outra pessoa a fazê-lo. Então você vê um homem com olhos lacrimejantes espirrando usando seu lenço. Esta visão sugere gripe para você, com o resultado de que, se você não tiver uma mentalidade positiva, você pode em breve desenvolver-se e atacar-se a si mesmo. A sugestão afeta-nos de mil e uma maneiras diferentes. Recebemos através dos nossos olhos, ouvidos, saboreamos olfato e tacto. Somos vítimas dela em todos os momentos, a menos que aprendamos a ter uma mentalidade positiva e a testar-nos contra a sugestão em todas as suas formas. Não há espaço para mim senão mencionar outras maneiras pelas quais somos inconscientes, afetados, influenciados pela sugestão. A publicidade de medicamentos patenteados em jornais e revistas são os meios mais potentes e poderosos de sugestão. Já mencionamos o efeito de sendo informados dia após dia em nossos jornais e por meio de outdoors para tomar uma determinada marca de comprimidos. Mas as ideias modernas de publicidade de drogas inúteis e prejudiciais deixam esses métodos de publicidade muito para trás em termos de sugerir força festiva e valorizar imagens de pessoas espirrando e de outros curvados e com dores nas costas. Só podem ter um efeito: fazer as pessoas imaginarem que sofrem da doença descrita. Lembro-me de quando era criança, li nos jornais da época longos anúncios que tinham como título: "O que é esta nova doença que nos está a atingir?" Afetou-me tanto que me convenci de que sofria da doença e, além disso, fiquei tão alarmado que sem dúvida não demoraria muito a ficar realmente doente se não tivesse contado aos meus pais o meu medos. Nunca esquecerei os gritos de alegria com que saudaram a minha confissão. Parecia que nunca parariam de rir, mas riram dos meus medos e desde então mantive uma atitude positiva em relação ou contra anúncios de medicamentos patenteados. Muitos dos meus leitores você deve ter lido o relato humorístico feito pelo falecido Jerome Kapka sobre sua experiência com uma peça de sintomas médicos. Ele disse que quando terminou de ler o livro percebeu que tinha todas as doenças do mundo, exceto Miasm. Um livro escrito sem dúvida para fazer rir e divertir, mas com uma pitada de verdade de que, se as massas percebessem que isso faria os traficantes fecharem o negócio. Há também o que é chamado de sugestão de massa. Todos somos propensos a pensar o mesmo que a multidão e a sentir as mesmas emoções que nas massas. É muito fácil para uma pessoa positiva influenciar os pensamentos e emoções de uma multidão de pessoas. É difícil para alguém da multidão não se emocionar com a multidão. É por isso que as pessoas que são normalmente sensatas tornam-se seguidores da multidão em ocasiões de regozijo nacional. É também a razão pela qual pessoas que são pacíficas e inofensivas na vida privada podem, quando numa multidão, participar em actos de violência e desordem. É simplesmente que a excitação da massa se apodera delas, influenciando-as tão fortemente que são levadas de longe. É um facto que algumas pessoas são mais influenciadas pela sugestão do que outras. Algumas são rígidas e fáticas e sobre elas a sugestão parece ter menos efeito. Outras, pelo contrário, são mais sensíveis e muito nervosas. Estas são muito influenciadas pela sugestão, sendo uma presa fácil até que aprendam a ser imunes a isso. Podem sentir que erraram e que a vida foi injusta com eles, tornando-os tão sensíveis, mas não precisam sentir pena de si mesmos. Pelo contrário, têm muito a agradecer, porque as pessoas deste tipo são os que mais se beneficiam da sugestão quando dela é feito um uso adequado e científico. Finalmente chegamos ao assunto da temperatura. Tentação. Todos somos tentados de uma forma ou de outra. O que tentam severamente pode não afetar o outro em nada, mas cada um é tentado de uma maneira peculiar. O que é tentação se não sugestão? Não precisamos discutir de onde ou de quem vem a sugestão. Certamente é suficiente sabermos que somos vítimas dela até aprendermos a resistir com sucesso. Não há sugestão mais sutil do que a tentação. É tão astuto que parece impossível neutralizá-lo de qualquer forma, mesmo em nossos melhores momentos. Quando gostaríamos de realizar ações nobres, ideias e motivos vis nos são sugeridos. Se não quisermos cair, devemos exercer o eterno vigilância, e é por isso que nos é dito no maior de todos os livros pelo maior de todos os professores: vigiem e orem para que não caiam na tentação. De concluir este capítulo, deixe-me abordar levemente o ensino daqueles que afirmam que quase tudo é sugestão. A sua teoria é que possuímos apenas consciência e que tudo que forma nossa vida é o resultado da
Sugestão assim dizem que a pobreza é o resultado da aceitação de sugestões de pobreza, doença, o resultado da aceitação de sugestões de problemas de doença. O resultado da aceitação de sugestões de problemas e assim por diante. Para neutralizar essas sugestões automáticas do tipo oposto são recomendadas. A pessoa afetada pela pobreza é aconselhada a sussurrar para si mesma enquanto dorme sugestões de riqueza, prosperidade e abundância. Se o subconsciente ou, como alguns dizem, que o inconsciente aceita a sugestão, então a pobreza acaba. A pessoa doente faz a mesma coisa, exceto que ele usa sugestões de saúde com um resultado de prazer semelhante. Se o subconsciente ou a mente de poder interior apenas aceitar a sugestão que é sussurrada para ele, tudo isso pode parecer puro lixo para a maioria de nossos leitores, embora, no entanto, o escritor não esteja disposto a aceitar tal ensinamento na forma grosseira acima, embora, na medida em que ele acredite que haja uma quantidade considerável de verdade nele. No entanto, não é aconselhável brincar com a mente subconsciente desta forma. Hoje em dia muitos sofrem os efeitos de experimentos imprudentes realizados sem conhecimento ou experiência. Capítulo 4. O segredo do autoaperfeiçoamento. Molda e molda a vida como barro nas mãos do oleiro. Por que o pensamento correto é tão importante? É importante porque influencia nossas ações, forja o caráter, e uma mente firme é importante porque nosso bem-estar e o sucesso de toda a nossa vida dependem disso. É importante porque através do pensamento correto podemos superar sugestões prejudiciais. Antes de tudo, temos que perceber que o pensamento é a causa das nossas ações e decisões. Isso ocorre em grande parte porque nossas circunstâncias dependem de nossos pensamentos. Se, por exemplo, não superarmos as dificuldades da vida em nossos pensamentos, nunca seremos capazes de superá-las na experiência real. Com isso quero dizer que nossas dificuldades devem ser enfrentadas com ousadia e superadas em pensamento. Se algum dia esperamos realmente superá-las de alguma forma, é um bom conselho dizer às pessoas para não ficarem obcecadas com suas tristezas, mas para pensarem em coisas agradáveis. Mas isso pode levar a um hábito de pensamento quase tão destrutivo quanto ficar obcecado com os problemas. Aqueles que dizem: tentei pensar corretamente, mas não faz diferença, falham porque não é de forma alguma um pensamento correto, mas uma forma de pensamento errado. Da mesma forma, aqueles que dizem: eu nunca me permito pensamentos errados sobre os meus problemas, me recuso a pensar neles, estão equivocados. Em vez de enfrentar os problemas da vida com coragem e superá-los com o pensamento, fogem deles. Assim, o chamado pensamento correto os impede de tomar decisões e lidar com firmeza e sensatez com suas dificuldades. Devemos primeiro superar em nossos pensamentos, se quisermos superar na experiência real. O mundo pode ser dividido em duas classes de pessoas, aquelas que superam a vida e aquelas que são vencidas pela vida. Aqueles que superam as dificuldades da vida são aqueles que o fazem com o pensamento. Aqueles que são vencidos pelas dificuldades da vida são aqueles que não superam com o pensamento. O segredo da superação reside na vitória do pensamento. Se superarmos continuamente em nossos pensamentos, desenvolvemos uma mente firme. Sem uma mente firme, é impossível vencer na batalha da vida. Por outro lado, não há dificuldade capaz de solução humana que não possa ser superada por uma mente firme. Na verdade, se a mente de um homem estiver firmemente direcionada para um determinado objeto, não apenas terá sucesso, mas também as coisas mais notáveis podem ser realizadas. Quando cultivamos o hábito mental de enfrentar todas as dificuldades e medos mentalmente com um impulso vitorioso, nos tornamos muito fortes, firmes, perseverantes, persistentes e de grande caráter. Este processo fortalece nossa mente e forja nosso caráter. Somos capazes de realizar muitas coisas que antes éramos incapazes de realizar. Capítulo 5. Criadores do nosso próprio mal. Vivemos em um universo maligno e somos vítimas de um destino cruel e malicioso? Ou vivemos em um universo ordenado, cujo princípio subjacente é a bondade ou o amor? Não podemos deixar de pensar que a maioria de nós interiormente acredita que o primeiro é verdadeiro e não o último. É por isso que abrigamos medos subconscientes e somos pessimistas, embora exteriormente possa parecer o contrário. Quem pode medir os terríveis efeitos causados por esse pessimismo interior? Como eu disse em outro lugar, a crença no mal tende a produzir o mal,
a crença no fracasso tende a produzir o fracasso, a crença na doença tende a produzir doença, e assim por diante. O que é necessário é uma mudança de crença, após a qual uma mudança de pensamento segue automaticamente. O fato é que vivemos em um universo ordenado, embora nós mesmos não estejamos em correspondência com nosso verdadeiro ambiente. Nosso verdadeiro ambiente é um universo ordenado e perfeito. As leis ocultas da vida são amor ou cooperação. Heinemer, o biólogo, ensina que em toda a natureza, tanto nas plantas como nos animais, a saúde e o progresso decorrem quando esta lei de cooperação é obedecida, e que a doença e a desordem seguem a sua violação. Primeiro, temos que acreditar que vivemos num universo ordenado e que a vida é baseada no amor. Também temos que acreditar e reconhecer que a causa do nosso próprio mal ou desordem em nossas vidas deve ser encontrada em nós mesmos. A verdade de toda a questão é que não estamos em harmonia com a vida e não vivemos em obediência à sua lei fundamental. Harmonia, paz, o verdadeiro sucesso e uma vida despreocupada só são possíveis na medida em que estamos em correspondência com a vida, com o universo em que vivemos, na medida em que trabalhamos de acordo com a lei da vida e do universo, que é amor ou ajuda cooperativa. Chegará um momento, como o profeta Isaías nos diz, em que esta lei será inequivocamente observada, quando o leão comerá a mesma comida que o boi e quando eles não ferirão nem destruirão em toda a minha montanha sagrada, pois a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Este estado ideal pode estar longe, mas nós, que conhecemos a verdade, podemos colocá-lo em prática aqui e agora. Ao fazê-lo, não podemos deixar de trazer para as nossas vidas uma harmonia e uma paz indescritíveis. Podemos agradecer ao céu todos os dias por vivermos num universo ordenado. Podemos rezar todos os dias para estarmos em correspondência com ele. Podemos pensar e agir todos os dias de acordo com seu princípio subjacente ou lei de cooperação e serviço útil. Nosso primeiro pensamento em todas as circunstâncias da vida não é o que posso obter com isso, mas o quanto posso ajudar. Isso nos leva à obtenção de uma vida de verdadeira harmonia, contentamento e paz. Era uma vez um homem sábio que morava em uma cidade pequena e a quem muitos procuravam por conselhos e informações. Um dia, um recém-chegado à cidade foi até o homem sábio e perguntou que tipo de pessoas são aquelas que moram aqui. O sábio respondeu perguntando que tipo de pessoas havia na cidade de onde você veio. O recém-chegado respondeu, eles eram miseráveis, hostis, mesquinhos, rudes e muito difíceis de lidar. Bem, disse o sábio, aqui você vai encontrá-los da mesma forma. Outro recém-chegado se aproximou do sábio e fez a mesma pergunta. O sábio novamente respondeu perguntando como eram as pessoas na aldeia de onde você vem. Respondeu o segundo recém-chegado, era uma vila esplêndida, gentil, amigável e cheia de gentileza. Lamento deixá-los para trás. Então disse o homem sábio, aqui, você os encontrará da mesma forma. Um pouco um exagero, você pode estar pensando, mas contém uma grande verdade. Para o nosso mundo individual, cada um de nós vive em um pequeno mundo próprio. É um reflexo de nossa vida mental. Nós o povoamos com ódio e discórdia, ou com amor e harmonia, de acordo com nossos pensamentos. Nossa vida está cheia de maldade na medida em que não nos harmonizamos com a ordem divina, que é a única realidade. A vida é essencialmente boa, embora possa conter muitas decepções e muitos golpes. Muitos deles, porém, são de nossa própria criação. Não colhemos na maturidade, na velhice, os frutos dos erros ou pecados da nossa juventude. A vida é, por mais boa que seja, uma construção do caráter. Se nos harmonizarmos com ela, suportando voluntariamente suas disciplinas, evitaremos muitos infortúnios e problemas. Em outras palavras, pararemos de criar nosso próprio mal. Capítulo 6. Pensamento e atitude corretos, a base do sucesso e da prosperidade. Aqueles que têm sucesso possuem um certo tipo de mente. É certo que eles têm ambição, visão, motivação, força, capacidade de trabalho e uma vontade forte. Eles nunca hesitam em seus esforços e, além disso, aproveitam todas as oportunidades que surgem em seu caminho. Mas a principal causa do sucesso é a maneira de pensar. Eles pensam em termos de sucesso e realização, abundância e prosperidade.
A vida tende ao longo do tempo a expressar o tipo de pensamento em que você habitualmente pensa. Se pensarmos constantemente em termos de sucesso e prosperidade, então mais cedo ou mais tarde expressaremos essas coisas em maior ou menor grau em nossa vida. Isto é, de acordo com a nossa capacidade, alcançamos o maior sucesso possível. No nosso caso, nem todos nós podemos estar no topo da árvore, mas cada um pode ascender à melhor posição para a qual o nosso gênio particular nos cabe. Exceto no caso daqueles peculiares. Pessoas que acreditam que podem fazer tudo e qualquer coisa, mas não podem fazer nada corretamente. Todos nós podemos alcançar muito, muito mais do que poderíamos acreditar ser possível. Existem habilidades ocultas em nós que são inimagináveis. Nossas capacidades parecem aumentar à medida que nossas responsabilidades aumentam. A vida exige maiores realizações de nós, e baixo e eis que, o poder e a habilidade aparecem de uma forma surpreendente para nós mesmos, e provavelmente, ainda mais para nossos amigos. A propósito, conversei com um grande número de pessoas mal-sucedidas. Por pessoas mal-sucedidas e bem-sucedidas, quero dizer aquelas que, embora trabalhadoras e ansiosas por progredir, sempre afundam, não importa o quanto sejam ajudadas, e apesar das esplêndidas oportunidades que lhes são oferecidas. Em todos eles, descobri o mesmo tipo de hábito mental. Eles pensam em termos de dificuldades e fracasso. Por causa disso, todas as suas ações e decisões, desconhecidas por eles mesmos, são de tal tipo que provocam condições de dificuldades e fracassos. Homens com as mesmas capacidades não têm o mesmo sucesso. Um pode parecer afortunado, enquanto o outro pode parecer muito infeliz. Mas estou convencido de que a causa da diferença está na mente. Um tem uma ideia fixa de sucesso e realização que atua como um centro em torno do qual seus pensamentos giram, tanto consciente quanto subconscientemente, enquanto o outro tem uma ideia fixa ou medo do fracasso em torno do qual seus pensamentos giram continuamente. De energia inspirado para alcançar o sucesso, enquanto os esforços do outro são minados e sua energia minada por uma ideia oculta ou medo do fracasso e da ruína. Agora, embora seja verdade que alguém pode nascer com um tipo de mente bem-sucedido, enquanto o outro pode herdar um tipo de mente fracassado, isso não significa necessariamente que este último deva sempre permanecer um fracasso. Seu tipo de mente pode mudar. Para conseguir isso, você não precisa recorrer aos serviços de um especialista ou praticante mental caro. Você mesmo faz isso, mudando seu pensamento. Ao mudar o seu pensamento, ele transforma gradualmente a ideia fixa de fracasso numa ideia de sucesso. A atitude da mente muda e os pensamentos são treinados para fluir numa nova direção. Isto, com o tempo, muda o homem inteiro, de modo que ele se eleva como uma rolha na água, em vez de afundar como uma pedra. Ele alcança o que para ele é o pináculo de sua profissão ou vocação, em vez de gravitar até o fundo. Ele descobre que há muito espaço no topo, simplesmente porque tão poucos usam sua mente de forma construtiva. Ele se torna um dos favoritos poucos só porque usa a mente como um instrumento criativo e não com o mero propósito de realizar trabalhos rotineiros. Não devemos esquecer que o verdadeiro sucesso é baseado no serviço. Somente através da nossa ajuda cooperativa ao mundo podemos encontrar a felicidade, e isso é, em si, verdadeiro sucesso. O dinheiro e a fama são inúteis se não trazem felicidade e satisfação. O serviço e a cooperação ajudam a trazer o sucesso mais verdade. Iro e duradouro, aliado à eficiência, tornam-nos indispensáveis no nosso ramo ou vocação particular. Mais cedo ou mais tarde, a qualidade de caráter conta a sua própria história. Aqueles que levantamos rapidamente, rindo de coisas como integridade e serviço, geralmente caímos mais tarde na ruína e na desgraça. Portanto, nossos pensamentos não devem ser apenas de sucesso e realização, mas de serviço e ajuda. Não devemos pensar tanto no que vou ganhar com isso, mas em como útil que posso ser para todos. O sucesso sólido baseia-se no grau da nossa utilidade para a comunidade. Quanto mais úteis somos, mais indispensáveis nos tornamos e, portanto, maior será a recompensa. Em regra, independentemente de tudo isto, o facto é que pensar em termos de sucesso e realização, enquanto mantemos uma consciência de abundância e prosperidade, tende a atrair essas coisas para nós.
A mente é criativa em um grau inimaginável para a maioria das pessoas, e nossos pensamentos atraem para nós coisas do mesmo tipo, oportunidades de sucesso e circunstâncias mais abundantes, por um lado. Por outro lado, o fracasso e a falta. A causa interna do sucesso está, portanto, na mente. Em vez de deixá-la vagar por onde quiser, temos que treiná-la para pensar construtivamente. Enquanto os outros gastam seu tempo de lazer tolamente, devemos, pelo contrário, forçar a mente a pensar positivamente em termos de realização. Podemos manter um ideal na mente de uma forma contínua, em torno do qual os pensamentos girarão natural e facilmente. Um pensamento tão construtivo nos força a trabalhar e se esforçar, enquanto outras pessoas perdem tempo com prazer. No entanto, não é uma dificuldade, mas uma grande alegria. Desperta o nosso entusiasmo, após o qual todas as tarefas se tornam comparativamente fáceis. Mais cedo ou mais tarde, quando estamos prontos para isso, a oportunidade se apresenta para nós, algo tão certo quanto o nascer e o pôr do sol. A lei é infalível quando estamos prontos para ela. A oportunidade parece encerrar este capítulo. Deixe-me emitir um aviso. O sucesso pode se tornar nosso mestre e nós podemos nos tornar seus escravos. Portanto, é importante que escolhamos a forma mais elevada de sucesso, se pudermos. No entanto, como regra, não temos escolha, devido à nossa ambição, por assim dizer, nasce em nós. Temos em mente o caso de um menino pobre com ensino fundamental no campo que agora é missionário ordenado. Feito aparentemente impossível para alguém de sua posição. É impossível dizer se escolheu sua vocação ou se sua vocação o escolheu, mas em ambos os casos, a sua vida de trabalho, sacrifício e serviço, mesmo que isso signifique fadiga, febre, pobreza e zombaria por parte do mundo, lhe trará a mais verdadeira satisfação. Um lugar para outros viverem. Então, não importa se o seu sucesso se torna seu mestre e ele é escravo, porque tal escravidão se torna a maior alegria e dá a maior satisfação. Esses são os tesouros que nenhum dinheiro pode comprar e que sempre escapam a quem os procura através da aquisição de riqueza e fama. Capítulo 7. O efeito do pensamento na saúde. O pensamento afeta a nossa saúde muito mais do que geralmente se acredita. Embora seja verdade que doenças hereditárias, desvitalização da alimentação e uma vida pouco saudável desempenhem um papel proeminente, acredito que o pensamento é o fator mais importante. Quando digo pensamento, incluo emoções, porque elas são despertadas por nossos pensamentos, e ainda assim, é possível evitar o despertar de energia emocional treinando os pensamentos para pensar em linhas diferentes daquelas sugeridas por desejos ou impulsos primitivos. Geralmente, em obras desse tipo, o leitor é instruído a parar de pensar na doença, desconforto, etc., e a pensar em vez disso na saúde, vigor, integridade, etc. Este é um bom conselho na medida em que se aplica à saúde, porque pensar na doença e na má saúde cria uma condição mórbida que leva à doença. É bom pensar em si mesmo como alguém totalmente saudável e cheio de alegria e energia. Tal imagem mental só pode fazer bem. Portanto, o começo pode dizer que tenho saúde radiante e tentar sentir-se assim e imaginar-se mentalmente como a imagem de saúde e vitalidade perfeitas. Desta forma, ele dá o primeiro passo em direção a uma saúde melhor. Este método, embora bom à sua maneira, não é de forma alguma o método ideal e, portanto, métodos melhores devem ser adotados o mais rápido possível. Mas há muito mais neste assunto do que isso. Embora as causas dos problemas de saúde sejam muito mais profundas, neste pequeno trabalho, não podemos entrar num estudo profundo da causa subjacente de todas as doenças e distúrbios. Mas podemos mencionar 2 ou 3 que são fundamentais e da maior importância. Primeiro, devemos compreender que a saúde é um estado de normalidade, ou seja, não é ruim estar bem e anormal estar mal. Existem 3 estados emocionais que nos roubam a saúde e estes são: 1. Qualidade, 2. Ressentimentos e 3. Ansiedades. Eles podem ser superados ou neutralizados cultivando o hábito de ter pensamentos de 1. Pureza, 2. Boa vontade, incluindo perdão e compreensão do ponto de vista dos outros, e 3. Descanso. Apesar do fato de que nos trabalhos médicos geralmente se atribui a maior parte das doenças a sífilis e doenças sifilíticas,
Nossa opinião é que uma das causas fundamentais dos problemas de saúde e até mesmo da própria doença reside na impureza do pensamento e na indulgência com pensamentos sensuais, tipos e similares. Os males da conduta sensual são ruins o suficiente, mas acreditamos que os efeitos prejudiciais de se entregar a pensamentos sensuais ou amorosos são igualmente graves e de longo alcance. O mal do ponto de vista da saúde, distinto do puramente moral, é que tais pensamentos despertam desejo e isso, por sua vez, gera energia emocional. Esta energia tem que ser reprimida e esta é provavelmente a causa de muitos problemas corporais. Repressão ou qualificação de todos os desejos naturais como algo perverso e impuro não é a melhor maneira de enfrentar a dificuldade. A única maneira perfeita é pensar acima ou além dessas coisas. Devemos raciocinar conosco mesmos apontando que não há realmente nada na sensualidade que é a maior fraude possível e que, no que diz respeito ao amor superior dos sexos, se não pode ser uma fraude, então, além disso, há coisas mais importantes que todo jovem sabe. É muito melhor acordar cedo ou fazer algum trabalho ou ir tomar banho do que ficar deitado na cama pensando em coisas sensuais. Não seria melhor também para uma solteirona acordar cedo e se dedicar à jardinagem ou a qualquer hobby que lhe interesse, em vez de ficar deitada na cama pensando em um amor puro que nunca poderá ser dela? O mesmo se aplica aos nossos pensamentos. Os limites da nossa mente devem ser estendidos. Devemos pensar acima e além das coisas dos sentidos e da emoção, não importa quão boas em sua forma mais elevada elas possam ser. Para o maior e coisas mais espaçosas que são possíveis. Não é melhor pensar em montanhas cobertas de neve, de feitos de heroísmo, de vidas de alto sacrifício, do grande universo, de verdades eternas, do grande plano de Deus para o homem, em nossa jornada de descoberta através do tempo e do espaço, em vez de em coisas que despertam emoção sexual, meros sentimentos amorosos ou saudade desesperada. Bem, sim e 1000 vezes sim. Não só do ponto de vista moral, intelectual e espiritual, mas também do ponto de vista da saúde. Em vez de reprimir pensamentos de origem sexual, devemos pensar acima deles e além deles. Ao fazê-lo, transmutamos as forças vitais em poderes intelectuais e espirituais superiores. Em vez de reprimir ou desperdiçar a força vital e a nossa energia nervosa emocional, usamo-la em serviços superiores, tornando-nos assim não apenas mais saudáveis e mais fortes, mas mais nobres e maiores, tanto na mente como no caráter. Também nos tornamos capazes de maior resistência e de realizações muito mais elevadas. Pensamentos de boa vontade e perdão são curativos e preventivos de problemas de saúde. Ódio, aborrecimento, rancores, pensamentos preconceituosos de veneno e vingança são destrutivos para a saúde, assim como a raiva, paixão e sentimentos semelhantes. No lugar destes, é possível cultivar pensamentos de boa vontade, perdão, misericórdia, não resistência ao mal que nos é feito. Todos estes geram correntes saudáveis e também ajudam a afastar doenças e problemas de saúde, simplesmente porque nos colocam em harmonia com o motivo subjacente da vida. Sem dúvida, a maioria de nós já passou do estágio do ódio. É verdade que não queremos odiar ou machucar ninguém, mas desistimos de todos os nossos rancores e ressentimentos mesquinhos. Provavelmente não os esquecemos, mas eles ainda estão enterrados, fumegantes, nas cavernas da mente, causando desarmonia que se traduz em doença ou desordem externa. Não se pretende que o que chamamos de ciência do pensamento ou pensamento correto nos permita evitar todos os problemas da vida. Embora muitos deles sejam de nossa própria autoria, em qualquer caso, ainda temos que colher, até certo ponto, os frutos das costuras erradas do passado. Isso nos permite enfrentá-los de tal forma que evitamos que prejudiquem nós. E isso é uma grande vantagem. Duas pessoas podem enfrentar o mesmo tipo e quantidade de problemas. Uma leva isso mal e, como resultado, fica muito doente e também infeliz, azeda e mal-humorada, enquanto a outra sai do problema e fica ferida e realmente melhora e refina seu caráter. A parte mais importante do nosso trabalho é ensinar as pessoas como lidar com a vida para emergirem triunfantes de todas as suas experiências. A maioria dos médicos aprecia esta parte do nosso trabalho porque sabem que se um paciente relaxar e manter uma atitude positiva em situações difíceis, às vezes ele ou ela se recuperará rapidamente e evitará doenças.
Consequentemente, o pensamento correto atua como um preventivo de doenças em vários aspectos e também como um curador, trazendo nossas mentes a um estado de descanso e paz. Fundamentalmente, a causa de toda desordem está na separação da ordem divina. Se todos pudéssemos nos tornar perfeitos e estar completamente alinhados com o divino, então não experimentaríamos sofrimento e problemas. A causa do nosso sofrimento é que não estamos em harmonia ou correspondência com a perfeita ordem divina interior. Deus não nos pune, nós nos punimos, ou melhor, o nosso mal nos castiga. O mal é o seu próprio castigo. Estar separado da ordem divina explica tudo. O filho pródigo não foi punido pelo pai. Ele se puniu, separando-se da casa dos pais e vagando por um país distante. Quando voltou, foi perdoado e tudo era harmonia e alegria. Colocado em linguagem moderna, temos que retornar de nossa vida de separação em pensamento, desejo, emoções e afetos para o centro de toda a ordem de vida e harmonia, e nos unir a ela. Isso significa que em primeiro lugar devemos possuir o desejo de fazer isso, e em segundo lugar, que devemos trazer todos os nossos pensamentos em consonância com o mais íntimo do divino. É claro que tal coisa seria impossível se não fosse pelo fato de que aquele que aspira recebe ajuda do próprio céu. Todos os poderes das trevas se levantam para impedir, se puderem, mas há alguém que percorreu este caminho antes de nós, que foi tentado da mesma maneira e que, no entanto, obteve uma grande vitória. Não eu, mas Cristo, disse São Paulo, e este é o segredo do sucesso no controle do pensamento. Capítulo 8. O poder da atração do pensamento. Existem dois provérbios antigos frequentemente citados, cujo significado psicológico profundo talvez não seja totalmente apreciado. Um deles é que os pássaros da mesma pena voam juntos e o outro é que você pode identificar o caráter de um homem pela companhia que ele mantém. A fonte desta atração está em grande parte no pensamento de um homem. Colocamos pensamentos de um certo tipo, atraímos pessoas com um tipo de pensamento semelhante. Somos atraídos pelas forças invisíveis de atração. É verdade que o caráter dos nossos pensamentos se torna ao longo do tempo escrito em nosso rosto para que todos possam ver se somos puros ou sujos, fortes ou fracos, amorosos ou duros, nobres ou vil. Mas é em grande parte o poder de atração do pensamento que atrai as pessoas para nós. Nossos pensamentos não apenas atraem pessoas que pensam como nós, mas também outros pensamentos semelhantes, bem como oportunidades e circunstâncias. A mente humana, embora possa ser chamada de criativa em certo sentido, atua mais como um receptor do que como um gerador de pensamentos. Temos, por assim dizer, duas portas em nossa mente, uma que se abre para um fluxo de pensamentos celestiais, bons, belos, enobrecedores, saudáveis e o outro que se abre para um fluxo de pensamentos indesejáveis, debilitantes e destrutivos. É impossível ter ambas as portas abertas ao mesmo tempo. Quando temos pensamentos de pureza, integridade, caridade, etc., isto é, pensamentos de caráter celestial, se abre a porta do céu e tudo que é belo, permitindo a entrada de uma torrente de pensamentos semelhantes. É por isso que a oração é tão valiosa. A oração é a elevação do pensamento e da atenção também do coração e dos afetos em direção ao céu. Em resposta, há um fluxo de retorno ou influxo de pensamentos e ideias da vida divina. Quem persevera nesta prática torna-se com o tempo uma pessoa tão transformada por este influxo divino que adquire uma mentalidade celestial. Então, a outra porta que leva a tudo que é indesejável sempre permanece fechada durante o estágio de transição. Aquela porta que leva aos maus pensamentos pode abrir parcialmente e dar origem ao que conhecemos como tentações. Se tentarmos fechar a porta e lutar contra as forças dos pensamentos ou sugestões do mal, descobrimos que isso abre ainda mais. A única maneira de lidar eficazmente com a situação é elevar os pensamentos, atenção, mente e coração para a realidade boa e celestial. Quando nossa atenção está fixada desta forma na realidade ou no Deus do céu ou em Cristo, então a outra porta se fecha novamente. A única razão para ela se abrir repentinamente é que nossa atenção no bem e puro enfraquece às vezes o influxo do divino, porém, continuamente nos fortalece e muda para que se torne cada vez mais possível manter nossos pensamentos em um plano celestial. E isso, por sua vez, mantém a outra porta fechada de forma mais eficaz.
Se permitirmos que a porta do pensamento fraco ou mau se abra, a porta do bem divino fecha. O céu, apesar de todas as suas boas intenções e desejos, não pode nos ajudar se permitirmos que nossos pensamentos e atenção sejam ocupados por coisas inferiores. É assim que vemos o valor da fé. Se elevamos nossos corações e nossos pensamentos acima de nossos problemas, então abriremos a porta para o céu, permitindo um influxo de poder e bondade da nova vida flua para nós. No entanto, assim que olharmos para baixo, rumiando sobre nossos problemas, a porta para o céu se fecha enquanto a outra porta se abre, permitindo que uma corrente de pensamentos destrutivos entre e nos enfraqueça. Desta forma, recusando-nos a insistir em nossos problemas e dificuldades e olhando com fé para o céu e pensando na perfeição ou realidade divina, somos liberados em um duplo sentido. Primeiro, a fonte espiritual dos problemas é fechada, e segundo, nos abrimos para receber um fluxo constante de influências celestiais. Não apenas atraímos para nós uma das duas correntes de pensamento e influência que acabamos de descrever, mas também criamos para nós mesmos uma atmosfera atraente ou repelente. Esta atmosfera, aura ou magnetismo pessoal, atrai pessoas e oportunidades ou as afasta. Se dois homens, um com uma atmosfera atraente e outro com uma atmosfera repelente, fossem colocados cada um em uma pequena empresa e tivessem oportunidades iguais, o primeiro faria muito mais negócios do que o último simplesmente porque atrairia clientes, encantá-los-ia, receberia suas recomendações e manteria seu patrocínio. Ganharia vida onde o homem com um ambiente repelente morreria de fome. O mesmo seria verdade em qualquer profissão. Um médico, um advogado, um clérigo, atrairia um grande número de seguidores se ele possuísse uma atmosfera atraente, mas teria apenas um pequeno número de seguidores se tivesse uma atmosfera repulsiva. Para criar ou desenvolver uma atmosfera atraente, devemos sentir boa vontade para com aqueles que encontramos, devemos estar ansiosos para servir e ajudar e devemos ter os pensamentos certos. A bajulação não é obrigatória e, na verdade, deve ser evitada em todos os momentos. O importante a lembrar é que, independentemente da nossa vocação ou posição, somos como um ímã que atrai outros para nós através da boa vontade e da bondade interior e não por obrigação ou contra a vontade deles. Devemos também ter em mente que atraímos outros para nós não para servir aos nossos próprios fins egoístas, mas para abençoá-los, ajudá-los e fazê-los felizes. Era uma vez um Undertaker que era tão simpático que fez mais funerais do que qualquer um de seus concorrentes. A sua simpatia atraiu as pessoas porque era real. Se tivesse sido falsificado, nunca teria soado verdadeiro e ele teria sido rejeitado como charlatão e hipócrita. Não tinha vontade de fazer negócios com a sua simpatia, teria odiado a ideia, mas simplesmente não pude deixar de ser solidário porque ele tinha um grande coração de amor aberto a todos os que estavam em apuros. Portanto, devemos atrair pessoas simplesmente para abençoar. Se isso nos torna prósperos, não podemos evitar. Nosso objetivo deveria ser abençoar e servir. Agora, alguns leitores dirão que o ensino deste capítulo é totalmente impossível. Dirão, e com razão, que logo depois que um homem começa a pensar corretamente e a aspirar a coisas melhores, ele é submetido a uma invasão de aparentemente todos os poderes do mal e que parece que as comportas estão abertas do inferno foram liberados sobre ele, tornando impossível o progresso adicional. Isso é verdade, mas há outra parte da história, e é que aquele que aspira recebe ajuda do alto sempre que olhamos para cima, elevando nossos pensamentos a um plano superior, vida e saúde, força e bênção flui para nós. Não importa o quanto sejamos tentados, recebemos maior força de nosso irmão mais velho do que o poder do mal que nos assalta. Este grande foi antes de nós, superando e conquistando, e é ele quem pode nos ajudar e nos ajuda em nossos esforços para ascender a coisas mais altas e melhores, pois maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Capítulo 9. Controle de pensamento e realização espiritual. Neste pequeno livro, talvez me debrucei demais sobre a realização material, mas a principal razão para fazê-lo tem sido que é nosso dever servir aos nossos dias e à nossa geração e sermos tão grandes e úteis no serviço quanto nos for possível ser. Eu não defendo o sucesso egoísta. A nossa ambição não deve ser o quanto posso conseguir, mas o quanto posso servir e fazer coisas para o mundo lá.
Portanto, o sucesso e a realização que defendo não precisam ser sobre ganhar dinheiro ou posição, pois podem significar dar a vida no serviço missionário ou outras formas de abnegação e devoção aos outros. Não importa qual seja a nossa vocação na vida, o poder e o controle do pensamento são de grande importância. Um jovem pode se tornar um missionário apesar da oposição e do desânimo, simplesmente porque sua mente está firme e seus pensamentos estão direcionados para o objetivo de sua ambição. Dificuldades aparentemente intransponíveis são superadas simplesmente porque seus pensamentos são direcionados e concentrados em um objeto específico. Se sua mente fosse deixada em dificuldades e seus pensamentos divagassem, você nunca alcançaria sua ambição. Deve-se notar que, se buscarmos o sucesso de todo o coração, ele eventualmente se tornará nosso mestre. No primeiro sucesso, parece para nós uma ave muito tímida e difícil de apanhar. Leva-nos cada vez mais a exigir abnegação e sacrifícios constantes até que finalmente nos encontramos comprometidos com uma vida cheia de responsabilidades e de relativa importância, da qual não podemos nos retirar ou abandonar sem perder então a nossa dignidade. Descobrimos que o sucesso, em vez de ser nosso servo, tornou-se nosso mestre, enquanto nós nos tornamos seu escravo. É importante então que limitemos as nossas ambições materiais. No entanto, não há razão para que devamos limitar as nossas ambições espirituais, porque somos bem-sucedidos na nossa busca por Deus. Só a alegria nos espera quando descobrimos que o sucesso se tornou nosso escravo e nós nos tornamos seu mestre. Não é geralmente reconhecido que não é possível alcançar um grande grau de realização espiritual sem o controle do pensamento. O resultado do treinamento do pensamento, o irmão Lawrence, é um excelente exemplo disso. Ele é o grande expoente da prática da presença de Deus. Esse humilde servo de Deus, que trabalhava diariamente entre tachos e panelas na cozinha e na pia de um mosteiro, descobriu que, treinando seus pensamentos para fluir sempre em direção ao seu Senhor, ele ficou consciente de sua presença em todos os momentos. O irmão Lawrence fez uma observação reveladora. Ele se sentia mais consciente da presença divina enquanto esfregava panelas e frigideiras engorduradas do que quando estava em sua cela envolvido em exercícios devocionais. Sua compreensão tornou-se mais clara naquele momento. Irmão humilde e ignorante tornou-se um santo, embora não fosse chamado assim, e um professor de muitos, simplesmente por direcionar seus pensamentos para Deus e perseverar apesar de sua tendência a vagar. Podemos orar verdadeiramente se tivermos algum controle sobre nossos pensamentos, direcionando nossa atenção para Deus, e isso forma uma escada pela qual nossos pensamentos e afeições ascendem a Deus. O controle do pensamento é, na realidade, fixar a atenção em um determinado objeto e mantê-la lá. Enquanto nossa atenção estiver fixada em Deus, nossos pensamentos subirão a escada assim construída. Aqueles cujas faculdades de atenção e controle de pensamento são tão fracos que faltam quase totalmente devem repetir as orações. Isso não é tão bom quanto orar sozinho, mas é um começo e um passo na direção certa. Quem diz ou repete suas orações noite e manhã possui uma conexão entre ele mesmo e o céu que faltem outros que nunca fazem tal tentativa. Mas realmente orar, direcionando a atenção e os pensamentos para Deus, é uma coisa muito diferente. É algo muito maior, é um exercício espiritual da mais alta ordem. Porém, não é uma coisa fácil de fazer, porque até que nossos pensamentos sejam disciplinados, eles vagam pelas preocupações da vida ou suas ambições atraem nossos pensamentos, de modo que logo nos encontraremos pensando em coisas materiais, em vez de coisas espirituais. É claro, nossos pensamentos devem ser trazidos de volta uma e outra vez até que se estabeleça um hábito que torne possível a verdadeira oração. Há muitos graus de oração verdadeira. Há a oração de súplica, há a oração de louvor e ação de graças, há a oração de meditação, a contemplação. Os dois últimos são muito avançados e só são possíveis quando um grau quase perfeito de controle do pensamento foi desenvolvido. No entanto, o domínio do pensamento não é necessário apenas durante os momentos de oração. Para a obtenção e desenvolvimento das faculdades e poderes espirituais, é essencial que o pensamento seja controlado durante todo o dia, todos os dias, até que se torne um hábito fixo e permanente. Para o desenvolvimento do poder espiritual, é necessário, então, perseverança e determinação, porque os hábitos do pensamento não são facilmente superados, mas uma vez conquistados, a liberdade é alcançada e o controle é estabelecido.
E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Obrigado.